professoras e professores! Eu sou a professora Ellen Costa. Neste vídeo apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas do quarto ano de língua portuguesa, texto 4 do livro de orientações para o professor. Nessa sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é horóscopo, que pertence ao campo da vida cotidiana. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e dos descritores da matriz de referência do SAEP, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são EF15LP01, EF15LP02, EF15LP18, EF35LP01, EF35LP04, EF35LP05, EF04LP09 e os descritores são D3, D4 e D15. Essas habilidades se referem à leitura, à compreensão e à escrita de textos e especificidades do gênero textual horóscopo. Entre elas, suas características composicionais, estilísticas e temáticas, considerando a situação comunicativa e a sua finalidade. Os descritores estão relacionados à inferência de sentido de palavras ou expressão de informações implícitas e ao reconhecimento de diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que ele será recebido. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. É interessante que durante a realização dessa atividade, você observe quais conhecimentos prévios os alunos revelam ter sobre o gênero textual que será estudado. Por se tratar de um gênero textual que é encontrado nas mídias como jornais, revistas, websites, possivelmente os alunos demonstrem saberes já construídos. É importante que seja ressaltado para os alunos que o gênero textual horóscopo é uma tradição que crê na relação entre os corpos celestes e a data de nascimento das pessoas. Independente de acreditar-se ou não nessa possível relação, o fato é que o horóscopo, enquanto gênero textual do cotidiano, faz-se presente em nossa cultura. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente o horóscopo do Jornal do Dia. Esses materiais serão importantes para que seja realizada uma atividade na qual os alunos possam reconhecer a estrutura composicional do gênero textual estudado, assim como um dos seus portadores. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contempla a resolução para as questões 1, 2 e 3.
Prossigam seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contempla a resolução das questões 5 e 6. Ao final da atividade, compartilhem algumas curiosidades sobre o gênero textual horóscopo, tais como: existem 12 signos no zodíaco que corresponde ao número de meses do ano. Cada signo possui datas específicas de começo e fim com duração de cerca de 30 dias. O horóscopo é um mapa que indica as exposições exatas dos planetas dos zodíacos em um determinado momento. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores. Na atividade 2, eu leio o texto, os alunos terão primeiro contato com o texto. Nela destaca-se o trabalho com a compreensão literal, o vocabulário e a estrutura do gênero textual. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante o momento proposto para a explanação das opiniões sobre o texto, incentive a reflexão, o confronto de ideias e o posicionamento crítico dos alunos sobre o conteúdo exposto. Prossigam seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contempla a resolução das demais questões. A sugestão é que os alunos inicialmente respondam às questões de forma oral. É importante, pois uma boa desenvoltura da linguagem oral é fundamental para que os alunos possam ampliar suas possibilidades de inserção e participação das diversas práticas sociais que utilizam desse recurso como forma de comunicação. Prossigam seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a correção coletiva, proposta para a questão 6, incentivem os alunos a encontrarem os possíveis erros e incentive-os a realizarem uma autocorreção. A proposta para a resolução da questão 7 é em trios. Se desejarem, indiquem aos alunos como será composto os trios. Aproveitem esse momento para observarem o nível de autonomia dos alunos que compõem cada trio e os incentivem a compartilharem seus conhecimentos. Realizem intervenções apenas se for necessário. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores. Na atividade 3, eu, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais, crítico-reflexivas e a formação de novos sentidos para o texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta da leitura silenciosa tem como objetivo possibilitar aos alunos um contato direto entre o leitor e o texto, favorecendo uma compreensão mais autônoma. A resolução da questão 2 será feita em grupos, portanto é importante que durante esse momento os alunos consigam trocar conhecimentos, respeitar o momento de fala dos colegas e as opiniões divergentes das suas próprias e cumprir as regras determinadas. Dessa forma, objetivamos ampliar suas competências socioemocionais. Aproveitem esse momento para observarem como os alunos lidam com essas questões. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo texto. Professoras e professores. As atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto considerando a situação comunicativa,
Depois, farão a escrita dele e, por fim, realizarão uma autoavaliação e a reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores. Na atividade 4, eu planejo o texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente jornais e revistas que tragam horóscopo em suas publicações. 12 felipetas de papel, cada uma com uma frase sobre algumas das características de cada signo do zodíaco e um saco surpresa. Esses materiais serão importantes para a realização de uma atividade lúdica que contemplará a etapa do planejamento na produção textual. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Por se tratar de um gênero textual que possivelmente os alunos não tenham muitas experiências de escrita dele, se faz necessário que vocês, professores, fiquem atentos e apoiem os alunos na resolução dessa atividade, objetivando que eles possam atender já no planejamento aos requisitos básicos da escrita do gênero textual horóscopo. Finalizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores. Na atividade 5, eu escrevo o texto, o aluno, partindo da elaboração do texto, já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já observados e estudados. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Aproveitem o momento da leitura do texto do quadro Só para Lembrar, para relembrarem junto com os alunos as principais características sobre o gênero textual horóscopo. Finalizem seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de textos e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores. Na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e ou colaborativo. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a resolução da questão 1, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Incentivem os alunos a realizarem a autoavaliação proposta na questão 2, de forma autônoma, pois esse será um momento oportuno para que tomem consciência de seu percurso de aprendizagem. Finalizem seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após essa atividade, realizem o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo análise linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso da aprendizagem dos alunos. Professoras e professores. A proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esse conteúdo estudado. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência.
Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 4. Até o próximo vídeo!